Josué capítulo 1, a partir do verso 1 ao 3. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém. Irmãos, nós temos que observar, porque existem expressões bíblicas muito terríveis. Uma delas é que Jesus disse: a porta do céu é estreita. Ao contrário da concepção que o mundo tem de que muitos se salvam, Jesus disse que não, poucos são os que passam por ela. O número dos salvos não chega nem perto do número dos perdidos. Essa comparação das portas dá para ver isso. Mas enfim, o nosso alerta é que nem sempre nós estamos preparados. Nem sempre nós estamos no tempo em que as coisas devam acontecer. Nós vemos essa situação aqui com Josué, esse chamado de Deus. O tempo que Josué está acompanhando Moisés, ele não aparece no cenário para falar absolutamente nada, a não ser naquele retorno quando foi espiar a terra prometida. Só ali ele levantou-se, mostrou a sua fé, deu o seu relatório, colocou a sua posição. Fora isso, Josué não toma nenhuma atitude, Josué não dá nenhuma ordem, Josué não fala nada. Ele se levanta nesse retorno dos espias, depois ele se levanta naquela situação em que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando o povo está lá nas suas abominações, adorando o bezerro de ouro. Mas atitudes de liderança ele não tem nenhuma. Ele não é flagrado tendo alguma atitude que o destacasse. Ele não tenta isso. Porque Moisés está vivo e ele sabe que a posição dele era submissa à de Moisés. Mas depois que Deus se manifesta aqui, como lemos, e diz: Josué, levanta-te, dispõe-te, Moisés, meu servo, é morto, agora tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Ou seja, agora chegou o tempo de Josué. Agora é diferente. Agora Deus fala para ele: olha, onde pisar a planta do vosso pé, então quer dizer, ele vai ter que se levantar, ele vai ter que se mexer, ele vai ter que ter atitude. Mas ele vai ter atitude num tempo certo, num tempo que é dele. Então, tudo que ele fizer nesse tempo que é dele, vai prosperar. O que nós vemos? Coisas tremendas. Numa batalha, o homem levanta a voz, sol detente em Gibeon, lua no vale de Ajalon. Deus responde à oração do homem. E que oração! Dá para imaginar uma coisa dessa? É por quê? Porque estava no tempo dele. Dá para imaginar uma fé dessa? A fé de Josué que o motivou a esta oração. Meu irmão, isso é uma fé terrível. Uma fé assombrosa. Mas por quê? Porque ele estava no tempo dele. Ele já era ali uma árvore que já tinha sido plantada junto a ribeiros, já tinha dado suas folhas, e agora os frutos estão na estação própria.
Ele não está iludido. Será que eu tenho que estar à frente desse povo? Será que Deus vai comigo? Será? Não tinha dúvida na vida dele. Então o homem joga, como a gente diz, jogou pesado. Só o detente de Gibeon, Tulua no vale de Ajalon. Ele falou, não, Deus é comigo, é o meu tempo, é a minha hora. Ele não estava confuso. Ele estava com um entendimento completamente descortinado. Ele estava numa posição em que ele aceitaria qualquer desafio. E tanto que as coisas são tremendas. Esse episódio aí, desse dia longo, depois Josué parte para outra guerra. Diz a Bíblia que Deus do céu fazia cair pedras. Está lá em Josué capítulo 10, verso 11 e 12. Deus fazia cair pedras sobre os soldados inimigos e matava-os diante de Josué. Por quê? Porque estava no tempo dele. Meu irmão, isso é coisa grande demais. É por isso que é aquela nossa luta, irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Se você estiver no tempo de Deus, a Bíblia não promete derrota, a Bíblia só promete vitória. A Bíblia é tremenda, servir a Cristo é glorioso, o Evangelho é a potência na mão do homem. Não tem bomba atômica, não tem rifle, não tem metralhadora, não tem canhão, nada, não tem espada, não tem morte, não tem perigo, não tem diabo, não tem nada que pare alguém que esteja no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, meu irmão, não é você ser perfeito, não é você olhar para a sua vida e não achar pecado, não é esse que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus não despreza. Mesmo que você olhe para a sua vida, veja cheio de erros, mas você sabe que Deus te ama, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os teus pecados, e você se arrepende no pó e na cinza, como Davi, que escreveu isso. O centro da vontade de Deus não é você olhar para a sua vida e se achar perfeito, mas é você olhar para a sua vida e se achar com o desejo da perfeição. Este é o centro da vontade de Deus. Amém? Porque Jesus disse que não necessitam de médicos os sãos, mas quem? Mas os que estão enfermos. Nós estamos enfermos, porque o Paulo escreve dizendo que aquele que em nós começou, nós estamos vivendo um começo de obra. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Que dia de Cristo Jesus é esse? É o dia que nós temos que ir ao encontro dele. Esse é o dia de Cristo Jesus, é o dia que estaremos face a face. A obra vai ser aperfeiçoada lá. Lá acabou, é a perfeição, dentro da visão de Paulo. Então, se você está no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecendo. Agora, se as coisas não são bem aquilo que Deus projetou para a sua vida, você vai trilhar um caminho de dúvidas e incertezas. A sua oração não vai ser tão ousada, ela vai ser uma oração um pouquinho mais retraída. Senhor, Senhor, mas no fundo, você vai ter dúvidas se Deus fará ou não. E quando entra a dúvida, sai a fé. Porque onde há fé, não há dúvida. Mas se há dúvida, não há fé. Porque Hebreus diz, sem fé, impossível agradar a Deus. Então esse Josué, no centro da vontade de Deus, todas essas maravilhas acontecem, e depois ele recebe uma ordem de Deus para dar 7 voltas ao redor de Jericó. Por quê? Que o homem teve fé para aquilo, ele creu naquilo, ele sabia que não ia ficar envergonhado, porque ele sabia que ele estava preparado, para aquele tempo. Ele foi preparado para aquele tempo. Josué não perdeu nenhuma batalha, conquistou 31 reinos. Aonde ele subia para batalhar,
Deus batalhava com ele e entregava todos os inimigos, todas as cidades nas suas mãos. Agora, tem alguns episódios que são contrários. As pessoas se achando no direito ou na razão, ou no conhecimento, ou cheias de si. Por exemplo, Geazi, o moço de Eliseu. Quando Geazi viu Naamã ser curado da lepra, e Eliseu o despediu, dizendo: não quero nada teu, pode levar as tuas riquezas, as vestes, não quero nada teu. Geazi foi atrás do homem, contou uma mentira, pegou lá mudas de roupa, pegou lá os utensílios. Depois Eliseu diz: Geazi, onde você foi? Não fui a lugar nenhum. Porventura não foi contigo o meu espírito? Era isso ocasião para você tomar prata, tomar ouro, tomar vestes? Agora a lepra dele, de Naamã, vai pegar em você e na tua descendência para sempre. Geazi, totalmente fora do tempo, não entendeu o que Josué entendeu. Josué entendeu que enquanto Moisés estava lá, não cabia a ele nenhuma atitude. Agora, depois que Moisés sai do cenário, é com ele. Quem sabe se Geazi não seria um substituto de Eliseu? Quem sabe Deus não estava reservando para ele uma posição tremenda, gloriosíssima? Quem sabe? Mas o homem foi reprovado, o juízo de Deus se apegou à vida dele, e conforme a palavra de Eliseu, nele e na sua descendência para sempre. Ou seja, nem sempre aquilo que parece é. Quer ver outro personagem? Pedro. Pedro é fantástica a história da vida de Pedro. Pedro, na ceia, Jesus diz assim: olha, está escrito, ferirão o pastor, as ovelhas se dispersarão, vós vos escandalizareis em mim, vocês vão me abandonar, tem traidor no meio. Aí Pedro se levanta: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu vou contigo até a morte. Se for necessário ir contigo até a morte, eu vou. Que convicção! Ele queria isso? Queria. Mas estava preparado para isso? Não. Aí que está o perigo. O nosso querer não determina o tempo que Deus preparou para a nossa vida. Meu irmão, isso é fantástico. Entender isso vai te fazer ir aos pés da cruz para sair de lá com a resposta. Isto é uma palavra poderosíssima. Pedro queria ir com Cristo até a morte, mas Deus não determinou aquele tempo para que ele fosse até a morte. Aí Jesus diz assim: vai não, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro deve ter olhado assim: mas não nego mesmo. Pedro calou porque, mas não, esse Jesus aí, não vou negar não. Ele ainda não tinha entendido bem quem era Jesus. A verdade é essa, senão ele nem ousaria pensar nada. Mas nós vemos que Pedro nega 3 vezes. Depois que aquele galo cantou, aí Pedro entendeu verdadeiramente quem era aquele Jesus que ele estava seguindo. Não era apenas mais um profeta, não era um Elias que voltou à terra, nem um João Batista que ressuscitou dos mortos, como as pessoas diziam. Era realmente alguém que sabia das coisas e era o Todo-Poderoso. Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes, não é uma, não é 2, tu vai me negar 3 vezes. Imagino que não passou pela cabeça de Pedro: eu vou com esse homem até a morte. Quando Jesus é preso, todo mundo tomou seu caminho, e Pedro começa a rodear o palácio. Não, eu tenho que ir com esse homem até a morte. Ele queria, foi o único que foi lá de pertinho acompanhar. Resultado, negou 3 vezes. O querer dele não era o tempo de Deus, mas que ele queria, ele queria. Ele foi lá. Pedro de novo,
A ousadia de Pedro é fantástica, tem lição, enquanto a covardia de Tomé tem lições terríveis, a de Pedro também tem, a valentia de Pedro. Pedro está num barco, as ondas sobem, desce, quando ele olha, todo mundo grita, é um fantasma. Jesus diz que não temas, sou eu. E Pedro, olhando, diz: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Ele já demonstrou um pouco mais de maturidade. Senhor, se é tu mesmo, eu vou aí. Não vou não. Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Já tinha crescido um pouquinho mais aí na história, ali naquele momento, ele demonstra um pouco mais de maturidade na história, e Jesus diz para ele: vem. Aí Pedro salta do barco, sobre as ondas, começa a caminhar, vai andando. Qual era o objetivo dele? Ele começou a caminhar sobre as dificuldades para chegar até Jesus. Mas ele chegou até Jesus? Mas ele queria chegar. Ele queria chegar até Jesus, só que ele não conseguiu. Foi Jesus que teve que chegar até ele. Por que ele não conseguiu? Porque ele olhou o cenário. Senhor, me mande ter contigo. Bem, Pedro, lá vou eu. Só que é assim, meu irmão, em direção a Cristo, os obstáculos são sempre muito fortes, muito poderosos. Pedro viu o vento, viu o agitar das ondas, viu tempestade, viu um monte de coisa. Ele começou a olhar mais para as circunstâncias e desviou os olhos de Jesus Cristo. O objetivo dele foi frustrar. Aleluia! E Jesus tem uma obra na minha vida, Jesus tem um ministério para mim. O meu objetivo é servir a Cristo, é o princípio. Mas aí vem o vendaval, vem o vento sudoeste, vem a onda que está agitando. Daqui a pouco a pessoa já não sente a firmeza debaixo dos pés, desvia os olhos de Jesus Cristo, começa a afundar. Mas Jesus não deixa afundar, ele dá oportunidade. Claro que dá. Foi lá porque duvidastes, homem de pouca fé. Outro episódio que nem sempre nós estamos preparados, tudo no dia a dia é uma lição, são aqueles filhos do sacerdote. Nós te expulsamos demônios, lembra? Por Jesus, a quem Paulo prega. Eles estavam também convictos, eles estavam certos de que aquele demônio ia sair. Eles já deviam ter expulsado alguns. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, e diz que eram filhos do principal sacerdote da sinagoga. Mas diz a Bíblia que o demônio endemoniado saltou sobre eles, deu surra neles, e eles saíram nus e feridos. Por quê? Porque não era o tempo na vida deles. Eles queriam lançar mão de uma situação que ainda eles não estavam preparados, como Geazi, como Pedro, como alguns outros personagens. Mais adiante nós vamos ver Paulo. Quando ele está pronto, ele faz viagens, ele é uma bênção. Quando ele retorna das suas viagens, ele diz assim: olha, vou contar para vocês o que aconteceu no meio dos gentios, como o Senhor operou, como o Senhor derramou do Espírito Santo, quantas maravilhas. Paulo e Barnabé, era uma glória só. Mas aí lá no templo, lembra? Jesus diz assim: Paulo, sai de Jerusalém. Não, Senhor, eu vou pregar para esse povo aqui. Fugiu do tempo, fugiu da hora dele, fugiu do momento dele. Quem sabe Deus não tinha um plano, talvez um dia, dele voltar a Jerusalém e pregar lá. Quem sabe? Não podemos falar do futuro, não podemos dizer nem que sim, nem que não, mas fica a critério de Deus o que vai fazer com as nossas vidas. Não, Paulo, eu quero que você vá para os gentios, lá de longe. Só que Paulo diz: não, Senhor, eu tenho que pregar para esse povo aqui, eu quero anunciar para esse povo aqui. E Jesus diz assim: não, sai apressadamente de Jerusalém. Ou seja,
Paulo achando que estava pronto o tempo, a hora, o momento dele pregar em Jerusalém. Resultado, o que aconteceu? Caiu dentro de uma prisão. Quem sabe se ele já não tinha ouvido falar que Jesus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Ele falou, não, se eu for preso, Jesus vai me libertar também. Libertaria se ele estivesse no tempo, na hora, no momento em que Deus tinha a tratar com ele e no lugar certo. Mas ali já estava fora do lugar. A direção era uma e ele foi para outra. Nem sempre nós estamos preparados para aquilo que pensamos estar. Mas se Jesus disser, vai e faz, aí nós estamos preparados sim, porque o Senhor mandou, o Senhor falou, o Senhor garante. Jesus disse para os seus discípulos o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Pois bem, Isaías diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro, né? Isaías descreve aquele cenário. Jesus, conhecendo a Escritura, sabia muito bem o que ia acontecer sobre a vida dele. Jesus fez-se carne, o verbo fez-se carne, habitou entre nós, e quando ele está no Getsêmani, a situação começa a ficar terrível. Sangue, suor, lágrima. Em quem? Em Jesus. 3 vezes a mesma oração para aquele que tinha dito assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Jesus estava pronto para aquele Calvário. Jesus estava pronto. Ele tinha dito: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Que conflito! Pai, passa de mim esse cálice. Ué, não queria fazer a vontade do Pai? Agora, Pai, passa de mim esse cálice. Foi lá nos seus discípulos: ei, acorda aí, me ajuda, eu estou em desespero. Nenhuma hora vocês não podem velar comigo. Ora aí, vigiai e orai. Voltou lá: Pai, eu sei que tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. E começou a suar gotas de sangue. Está em desespero. Ué, mas ele não disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu? Voltou para os seus discípulos: poxa, vocês estão dormindo de novo? Fica acordado, por favor. Vigia comigo, não me deixe sozinho. Aquele que disse: quando vocês todos me abandonar, eu não vou ficar sozinho, porque o Pai não me abandona. Mas e agora? E agora, em que os vasos sanguíneos estão dilatados pelo horror, pelo temor, por saber o que o está realmente esperando, nem sempre nós estamos preparados para aquilo que pensamos estar. Nem sempre. Agora, Deus conosco nos faz passar pelos vales da sombra e da morte, que são muitos. Agora, queridos, há uma batalha à nossa frente, há uma guerra. O nosso dia a dia é uma guerra, está revelado na vida desses grandes homens de Deus, com objetivos tão nobres, mas que a Bíblia mostra que houve momentos em que eles achavam que poderiam, mas não puderam. Houve horas que eles estavam tão convictos, mas estavam errados. E o que dizer de Jesus? Será que eu estou aqui querendo buscar uma falha de Jesus? Não estou querendo buscar uma falha de Jesus, mas eu tenho conhecimento de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, estava sujeito aos mesmos temores que qualquer um de nós. Amém? Aí corre para os seus discípulos, ora 3 vezes, mas por fim: Pai, eu sei que tudo te é possível, mas ele encerra dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se entregou à vontade do Pai. Por quê? Porque também sabia que a sua vida estava na mão de Deus, e que Deus
faria aquilo que lhe apraz. Agora, querido, nos nossos dias, no nosso dia a dia, a história é a mesma. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai encontrar forças para certas atitudes. Jesus travou essa batalha terrível, mas por estar no centro da vontade de Deus, ele recebeu ajuda, porque diz a Bíblia que desceu um anjo do céu e o consolava. Amém? Não é isso que diz a Bíblia? Por que desceu um anjo do céu e o consolava? Por estar no centro da vontade de Deus. Aquilo que, logicamente, Jesus estava pronto para toda aquela situação, nenhum ser humano estava pronto para aquilo. Nenhum ser humano na história da humanidade estaria pronto para aquilo, mas o recurso que vem do alto nos capacita a cumprir a vontade do Senhor. Então, diz a Bíblia, um anjo de Deus foi enviado e o consolava. Aí ele conclui a sua oração dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí se levantou, foi lá para os seus discípulos: olha, levantai-vos, vamos daqui, é chegado o que me trai. Agora ele estava pronto. Por que estava pronto? Por causa do consolo de Deus, representado na pessoa daquele anjo. Ou seja, querido, no seu dia a dia, se você, aquela mensagem que nós temos pregado, a vontade absoluta e a vontade permissiva. Vontade absoluta. Pedro, apóstolo dos judeus, foi preso. Jesus envia um anjo e o arranca da prisão. Paulo, apóstolo dos gentios, cismou de estar em Jerusalém, foi preso e lá ficou preso até o fim da sua vida. Vontade absoluta na vida de Pedro, vontade permissiva na vida de Paulo. Amém? Se você no seu dia a dia, meu irmão, tem lutado, porque o evangelho é uma luta, servir a Cristo é uma guerra. Se você se acomodar, você fica para trás. Daqui a pouco você é uma pessoa natural na sociedade e vai estar contando os seus cruzeiros, os seus reais, os seus dólares, a moeda que for, e vai achar que é a pessoa mais abençoada, quando na verdade Deus já não vai estar nem mais aí para a sua vida. No seu dia a dia, você tem que ser um valente de chegar diante de Deus e procurar saber o que Deus tem para a sua vida, o que Ele tem contigo, o que realmente Deus criou de plano, de projeto para a sua vida. Todos nós que nos achegamos aos atos de Deus, Deus traça um plano glorioso para as nossas vidas. Mas às vezes, nós pensamos que estamos enquadrados nele, mas não estamos. Por questão de tempo, questão de lugar, questão de hora, enfim. Agora, nós temos este grande alerta que a Escritura nos mostra. Se estivermos no tempo como Josué estava, as forças da natureza estarão sujeitas. Os exércitos inimigos estarão sujeitos. As cidades fortificadas estarão sujeitas. Mas se nós sairmos da vontade, como Geazi, ou estivermos fora do tempo, como Pedro, como Paulo, nós vamos ter um problema sério. Agora, se nós estivermos no tempo, também como Jesus, vamos ter o consolo de Deus sobre as nossas vidas. E tudo quanto fizermos, prosperará. Amém.